Welcome to Dubai, the UAE for COP28. That is, of course, short for United Nations Climate Change Conference. This COP28 is attended by 70,000 participants from around the world, 200 delegations, over 140 heads of state, heads of government, and world leaders showed up in Dubai. So the key question now is, how do we act more decisively? In terms of deliverables for this COP28 in particular, there are a few. Number one, the global stock takes is drawing a scoreboard of sort on what countries said they would do versus how they have fared in reality since the Paris Accord. It reminds countries and nation states and government to accelerate their action and make even more pledges and, more importantly, deliver more actions on the ground to keep the 1.5 degree within reach. So the initial conclusion from this global stocktake is that if we act as we do now, the globe will be warming by about 2.6 degrees Celsius above pre-industrial levels. That is way above the 1.5 degree target set out in Paris. The slightest quantum of solace is that if no actions has taken between Paris and now in the span of the past 7-8 years, the globe would have warmed by even more, which is 3.7 degrees Celsius, in fact. Now the question is, why is 1.5 degree crucial? Now, at the 2 degree levels, there would be frequent and intense heat waves. We've seen the droughts, the heavy precipitation, and an additional 10-centimeter rise in sea levels. And there will be irreversible changes, such as the destruction of ecosystems everywhere in the world. Now, the second deliverable is the Loss and Damage Fund. Over $420 million has been committed so far to this fund to help vulnerable and less developed countries. You know, we've been hearing about this all the time, to help the vulnerable and the less developed. Why is that the case? I'll give you an example. The sub-Saharan Africa. They experienced 1/3 of the world's droughts and is particularly vulnerable to rising temperatures and droughts because these countries depend heavily on agriculture. And as we all know, agriculture needs rain, a lot of it. And it's not just Africa. According to the United Nations, climate financing wise, we're falling short. The shortage is somewhere between $200 billion to $400 billion. That is the number of the gap. And according to IMF, the annual cost can be up to 20% of a country's GDP for small island nations exposed to tropical cyclones and rising sea level. And if you look at the IMF report, lower income countries, which are represented in this picture in orange, they're at greater risk of suffering from a changing climate, but they're less capable to defend themselves should disasters hit. CGTN has dedicated a lot of airtime and digital space to telling the stories of the developing countries, from the vulnerable communities and from individuals in the global south who didn't contribute to the largest share of a warming climate, but they have been suffering the biggest consequences. We caught up with some of the representatives from the global south during COP28. Let's listen to what they had to say. I would like to see that Loss and Damage Fund see some light of operationalization and commitment of funds. We do understand that there is an ambitious goal to realize and address all the climate mitigation, but it's a promising start. And we continue to need significant funds for adaptation for countries that simply will not be met unless there's a different approach to how we address both the capitalization. Los pobres, los países menos desarrollados son los que sufren las consecuencias de estas crisis que nos está generando el capitalismo. Small island developing states like the Cook Islands did not create this climate disaster. We shouldn't have to pay the heavy price for protecting ourselves from its impacts. Now, these leaders represent Pacific Islands, Asia, Africa, Latin America, and the indigenous communities of the world. They're all asking this question: how far are governments willing to go to fight climate change, which will be hopefully and eventually reflected in this nationally determined contributions, a written pledge by the end of COP28 in Dubai. Now, on the sidelines of COP28 in Dubai, we caught up with a number of guests. They shared their thoughts on the fight against climate change. Sônia Guajajara is the first minister of newly created Ministry of Indigenous Affairs in Brazil. Minister Guajajara, so good to see you. Welcome to Dubai. First of all, tell us about how satisfied and content you have been with the progress at COP28. Olha,
Infelizmente, os progressos na COP ainda são muito incipientes, muito pequenos para o tamanho da urgência que o mundo já vive. Então, é preciso acelerar mais ainda os acordos, os compromissos e também a implementação desses compromissos. What would be your key messages to the world out there at this point, based on what you have observed happening at this COP when it comes to the fight against climate change? Para além de pensar na proteção ambiental, pensar também a proteção dos direitos humanos, a proteção das pessoas, a restauração das áreas degradadas, porque o que a gente vive hoje com os eventos extremos, né, já está causando muitas mortes. Então é preciso não só adaptar ou mitigar, mas também restaurar áreas já degradadas e proteger os direitos humanos para salvar as pessoas. We know that when President Lula took office, or won the election rather, he specifically set up this ministry for the indigenous people. You once said that this ministry setup was long overdue. Can you explain to our audience out there who might not be familiar with the episode, why such ministry and what has your ministry been doing in the past few months? O presidente Lula foi muito corajoso, né, em criar o Ministério dos Povos Indígenas, o primeiro ministério, né, e hoje estou aqui como a primeira ministra de Estado do Brasil, né, e ministra dos Povos Indígenas. E para nós é muito significativo essa presença indígena no governo federal, participando aqui oficialmente das discussões, né, na Conferência do Clima, que isso dá oportunidade para que a voz indígena chegue de forma direta também nos espaços de negociação. Então, quando você compara o início, a retomada das COPs em 2009 para agora, há um aumento, né, significativo da presença indígena de todas as partes do mundo aqui. E o Ministério hoje traz essa voz também dos povos indígenas, né, de todas as partes do mundo. And then in what ways do you think the way of life of the indigenous people, of our ancestors, can teach today's people when it comes to living in harmony with the environment, with their surroundings, and at large in the fight against climate change? Então, onde tem a presença indígena, é certeza de floresta em pé, biodiversidade protegida, água limpa, alimentação sem veneno, culturas, né, vivas, e tudo isso é o que precisa hoje, né, para que a gente evite o aumento da temperatura. Nós temos falado que o futuro é ancestral, e o futuro ancestral é aprender com os povos indígenas. Nós somos os maiores guardiões do planeta, né, os maiores guardiões da Mãe Terra. Dados das Nações Unidas comprovam que nós somos 5% da população mundial e protegemos 82% da biodiversidade do mundo. Então, se os direitos dos povos indígenas estão ameaçados, a biodiversidade também está ameaçada. E se a biodiversidade está ameaçada, a humanidade inteira está em risco. Então, é importante ouvir o que os povos indígenas dizem nesses espaços de tomada de decisão. When President Lula took office, he said he would reverse the deforestation of the Amazon in the next few years. Is it happening? Sim, o Brasil tem planos, né, de impactos grandiosos no combate ao desmatamento. Este ano de 2023 já reduziu o desmatamento em 49%. É o maior número, né, dos últimos 15 anos. Os territórios indígenas também, né, fez uma redução de 85% do desmatamento dentro dos territórios. E temos aí o compromisso de implementar o plano de controle e combate ao desmatamento na Amazônia, o plano de proteção do Cerrado, a implementação dos projetos nos territórios indígenas e zerar o desmatamento até 2030. Então, isso já começou e nós já temos resultados concretos. What are your expectations when it comes to China-Brazil cooperation? There has been very robust cooperation in agriculture, in commodities,
And thanks to President Lula's visit and the summit between President Lula and President Xi, expectations are that bilateral relations can be enhanced further. What are your expectations, Minister? Os acordos comerciais são importantes, mas nenhum acordo pode sobrepor a violação de direitos, né, a mais exploração do meio ambiente. Né? É preciso ter sempre também essa responsabilidade com os direitos humanos, com a proteção do meio ambiente, entendendo a origem desses produtos. E o presidente Lula está muito comprometido com esses cuidados e com essa proteção dos direitos. China is already producing the largest amount of electric vehicles in the world. In fact, some data says that half of the running electric vehicles are in China. How do you look at China's efforts to help the world with the green transition and when it comes to the fight against climate change? Essa transição energética, né, a matriz de energia limpa é muito importante, mais do que importante, é necessária, né, sendo que a maioria das emissões lançadas na atmosfera vem dos combustíveis fósseis. Então, é uma mudança urgente que o mundo precisa entender, né, que a nossa vida depende dessa transformação na matriz energética. Né? E o Brasil também está comprometido. Apresentamos aqui já um plano da transformação ecológica, né? Trazendo também essa proposta de energia verde, energia limpa, a partir dos elementos que a gente tem, como o sol, como o vento, como a água, né? E evitar cada vez mais a exploração de petróleo, né? E cada vez mais, né, essas fontes de energia que destroem o meio ambiente. Talking about climate justice, many think this is an existing issue, a long-simmering issue. When you look at the contribution to climate change and the impacts, the unevenly distributed impacts on developing countries, indigenous groups versus the industrialized countries. What are your views on climate justice and how do you think it should be addressed? É verdade, né? Hoje há uma injustiça climática, principalmente com aqueles que mais protegem. Né? Os povos indígenas, comprovadamente, são os melhores protetores da floresta, mas são os primeiros que sofrem os maiores impactos com as mudanças climáticas. Né? Então é preciso reconhecer, né, quem são verdadeiramente esses guardiões, quem já está sofrendo esses impactos e fazer a justiça climática, né, pensando hoje, né, na adaptação, né, de como melhor combater as desigualdades, combater a fome, né, acabar com as guerras e fazer justiça com essas pessoas que estão preocupados e protegendo a partir do modo de vida próprio, né, o meio ambiente. Então é preciso uma mudança também em toda essa cadeia produtiva, nos sistemas alimentares, né? É uma mudança também de assumir parte dessa responsabilidade e procurar, né, formas mais sustentáveis de produção, né, e de consumo. E nós, povos indígenas, estamos trabalhando para isso, né? Assumindo espaços, levando essa mensagem, chamando para o reflorestar mentes, para que as pessoas tenham essa consciência ecológica, política global. I've been to Brazil 3 times. I'm always amazed by the ethnic and racial diversity of your wonderful country. There are mulattoes, mestizos, people of European descent, indigenous people, friends over there. Do you I see your outfit, which is amazing. Do you yourself find it difficult to balance, to preserve the ancient way of life while, taking notes of what's happening, keeping up with modernity? And, is that a tall order? É um complemento, né? É um complemento, né, nas nossas vestimentas. A gente usa o que temos à disposição, né, por outras pessoas, feito por outras pessoas, mas é importante manter também aquilo que é nosso, né, nas roupas, nas línguas, nos cantos, na dança, né, porque é isso que é a nossa identidade. In China, in schools, one of the first things that we learned in history class is that the Native Americans, indigenous people in the Americas, and us Chinese originate from similar ancestors. Before the Berlin Bridge connecting Russia and Alaska were
melting. We were one landmass, and then your ancestors probably emigrated from modern-day Mongolia, or that region, to modern-day America, and the other branch went to Asia, that is giving birth to all of us. Anything you want to say to your fellow Chinese friends and brothers and sisters watching this show? Que mantenha suas tradições e que continue criando muito, né? A China mundialmente sempre traz novidades, né? E que continue compartilhando também suas criações, suas inteligências, preservando sempre a sua origem, né? E mantendo sua identidade. Assim como nós no Brasil também, né? Estamos hoje participando do mundo político, estamos em vários espaços, mas a gente mantém essa conexão com a nossa origem e com a Mãe Terra. Thank you so much, Minister Guajajara. Thank you. Tá, muito obrigada.